Olá, hoje é quinta-feira, dia 23 de junho. Sejam bem-vindos ao Multiplix Notícias Noite. Assista agora as principais informações do dia. Os casos da Covid-19 estão aumentando em Nova Friburgo desde o começo de maio e as mortes pela doença também. Só nos últimos 7 dias foram 5 novos óbitos no município. Para o Conselho Municipal de Saúde, falta política de prevenção mais efetiva e ampliação da testagem. Diante desse cenário, a recomendação é redobrar os cuidados e tomar a vacina. Veja na reportagem de Bernardo Fonseca e Alexandre Cordeiro. Nova Friburgo registrou 5 mortes por Covid-19 em apenas uma semana. Os dados fazem parte do boletim sobre a doença divulgado pela Prefeitura na quarta-feira. Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, a realidade é preocupante. Por isso, o órgão recomendou à Secretaria Municipal de Saúde que amplie os locais de testagem e volte com a obrigatoriedade das máscaras em locais fechados. Nós temos o hospital lotado, nós temos o posto do Suspiro, é o único ponto de testagem. Posto do Suspiro e Raul Sertã em caso emergencial, porque o hospital lá realmente se tornou uma porta da misericórdia. E não é isso. Saúde é prevenção. Quando você não faz prevenção, você tem esse pico que nós estamos vendo aí do Covid de novo. Em menos de 2 meses, a situação da Covid piorou bastante no município. A ocupação de leitos em hospitais, que chegou a zerar, subiu, tanto na rede pública quanto na particular. Pelos dados da Prefeitura, até ontem eram 24 pacientes nas enfermarias e 8 nas UTIs. A taxa de testes feitos pelo SUS que dão positivo para a doença saiu de 0 no começo de maio para uma média de 30% por dia atualmente. O número de positivo é muito alto, mas muito alto para uma cidade que é considerada 200 mil habitantes. Nós não podemos ter esse número na cidade e o gestor entender que isso é normal. Não é normal. O Conselho entende que as prevenções do governo são tímidas, falhas e não prevê proteção à população. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que as mortes pela Covid registradas nas últimas semanas são de pessoas com mais de 60 anos e com comorbidade. Ainda segundo a Prefeitura, a maioria não tinha completado o esquema vacinal. A Secretaria disse ainda que usar máscara em unidades de saúde segue obrigatório e que em ambientes fechados é apenas recomendado. Para a Secretaria Municipal de Saúde, o momento atual de crescimento dos casos e mortes por Covid-19 em Nova Friburgo é endêmico, ou seja, é natural desse período por conta do clima do outono e do inverno, quando quadros gripais costumam aumentar. Mas especialistas alertam que alguns grupos são mais vulneráveis, como idosos com doenças pré-existentes, e por isso eles recomendam um cuidado maior. Inverno, finalzinho do outono, início do inverno, é natural que as pessoas frequentem, né, os ambientes normais de trabalho, de escola e tudo, e tendem a fechar as janelas. Então, ou seja, você fica ali com aquela circulação de ar prejudicada. Então, mesmo no inverno, a gente sugere que os ambientes circulem, né, tenham circulação de ar. E nesse sentido, como a gente tem aí a sazonalidade de doenças respiratórias, é válido sim a gente utilizar aí as máscaras, pelo menos em ambientes fechados, ou que você tem ali uma circulação de ar deficiente. Para o infectologista e professor de medicina da UF, a sociedade vai ter que aprender a conviver com a doença. Mas para que ondas de casos como a atual não se repitam com tanta intensidade, a orientação é uma só: tomar a vacina. Minimamente, o ideal é que se complete aí as 2 primeiras doses de cada imunizante e você tenha um reforço aí para poder segurar um pouco, né, a circulação do vírus e com isso diminuir essa possibilidade de casos que vão evoluir para gravidade e internação. E a Prefeitura de Araruama iniciou hoje a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 55 anos e pacientes com alto grau de imunossupressão a partir dos 18 anos.
Além disso, os adolescentes de 12 a 17 anos já podem receber a terceira dose do imunizante. A vacinação para esses grupos vai ser oferecida de segunda a sexta na Praça Menino João Hélio e na Subprefeitura de São Vicente, das 9 da manhã às 4 da tarde. E a equipe de proteção ambiental de Arraial do Cabo multou ontem um supermercado de Cabo Frio por descarte irregular de resíduos no Parque Natural da Restinga da Maçambaba, em Arraial do Cabo. A equipe identificou quase 2 toneladas de lixo na área, onde está sendo realizado o projeto Natureza Limpa. O caso configura crime ambiental e a empresa foi notificada a reparar imediatamente o dano causado e recebeu uma multa de R$130 mil. Os responsáveis já foram identificados. E a Prefeitura de Cabo Frio iniciou ontem uma operação de combate ao transporte irregular de passageiros no município. Agentes da Guarda Civil, com apoio da Polícia Militar, estão monitorando a área em torno do terminal rodoviário Alexis Novelino. O objetivo é coibir as chamadas lotadas, que fazem transporte pirata. A operação seguiu durante todo o dia em outros pontos da cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as ações tiveram início após denúncias da população. E o evento CRAS na Praça chega amanhã ao bairro Manuel Correia, em Cabo Frio. Serão oferecidas orientações sobre CAD único, Auxílio Brasil e benefício de prestação continuada, além de oficinas de culinária e artesanato. Vai ter ainda atendimento a mulheres, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. As atividades vão acontecer na Praça São Cristóvão, das 9 da manhã ao meio-dia. E na próxima quarta, o evento vai acontecer na Praça da Passarela, de 1 às 5 da tarde. E veja a seguir, Friburguense estreia na Taça Corcovado e termina no 0-0 contra o América. E começa o 26º Búzios Cine Festival, com grande diversidade de filmes inéditos. Você confere mais detalhes sobre esses assuntos daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estamos de volta. A Prefeitura de Araruama abriu inscrições para vários cursos e oficinas gratuitos que vão ser realizados nos 5 centros de referência da assistência social do município. As oportunidades são para artesanato, teatro, manicure, violão, corte e costura, barbeiro e ainda modalidades esportivas, como capoeira e jiu-jitsu. As inscrições podem ser feitas na sede de um dos centros de referência, das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar RG, CPF, NIS do responsável familiar, comprovante de escolaridade e de vacinação contra a Covid-19. No site da Prefeitura, você confere todos os cursos e oficinas disponíveis. E as ações de revitalização no Parque Natural Municipal do Mico-Leão Dourado, em Cabo Frio, vêm atraindo novos visitantes. Pássaros parentes dos tucanos foram avistados no local. Foram feitos registros de 2 araçari de bico branco, espécie conhecida popularmente no estado do Rio como tucano de cinta. Lindo demais! E agora, o esporte. O Friburguense estreou ontem pela Taça Corcovado, o segundo turno da 2ª divisão do Campeonato Carioca. O tricolor da Serra encarou o América e ficou só no empate, em 0-0. O jogo também marcou o início do trabalho do ex-goleiro Afonso, no comando técnico do time. Novo turno, nova competição, novo técnico. Assim foi a quarta-feira do Friburguense. O time da cidade da região serrana foi ao estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, para enfrentar o América e voltou para casa com um empate sem gols na bagagem. A melhor chance do tricolor foi já nos acréscimos do segundo tempo. Toshia rolou para Jorge Luiz chutar forte de canhota, mas o goleiro Deola fez ótima defesa e salvou o América de uma derrota em casa. Salva o América no momento crucial, na finalização mais perigosa do Friburguense em todo o jogo. Com apenas essa grande jogada de ataque por parte do Friburguense, o jogo de ontem foi marcado pela estreia do ex-goleiro Afonso como treinador interino, cargo que antes era ocupado por Gerson Andreotti.
O empate no primeiro jogo à frente do time deixa a equipe na penúltima posição do Grupo B, com 1 ponto ao lado do Arte Sul. Com outros 5 jogos ainda pela frente, o friburguense tem na experiência de um profissional que conhece os bastidores e a história do clube, onde está há 10 anos a confiança para buscar o acesso à elite do campeonato estadual. E o Tricolor da Serra joga no próximo domingo, às 2h45 da tarde, contra o Olaria, no estádio Eduardo Guinle. E começa essa noite o 26º Búzios Cine Festival. O evento traz de volta ao balneário mais charmoso do país uma diversidade de filmes inéditos. Os detalhes com o repórter Vinícius Pereira. Maiara, sessões populares desse tradicional festival vão acontecer ao ar livre em 2 locais, na Praça Santos Dumont, no centro, e na Praça do Bairro Sem Braças. Para a abertura do festival, nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, será exibido o longa-metragem francês O Próximo Passo, que foi o filme mais visto na França na primeira semana de estreia. O festival segue até o domingo. Segundo os organizadores, o evento contará com a presença do ator, diretor e roteirista Lázaro Ramos, durante a apresentação do filme Medida Provisória, que foi dirigido por ele. Outra novidade para essa edição é o programa Curtas-Metragens, onde o público e convidados poderão assistir às produções recentes de jovens talentos. Os filmes serão exibidos no domingo, às 5h30 da tarde, no Grand Cine Bardot. Os ingressos têm que ser retirados 30 minutos antes do início da exibição. Os detalhes sobre o festival estão no nosso portal. Vinícius Pereira para o Multiplix Notícias Noite. E amanhã é dia de São João, padroeiro de Nova Friburgo. E aqui na cidade os festejos já começaram. Esse ano acontece ao redor da Catedral, no centro. Tá tudo enfeitado e as barraquinhas com as comidas típicas já estão prontas, esperando quem não abre mão de comer as delícias das festas juninas. E é claro, fazer aquela prece e aquela oração para o santo padroeiro da cidade. A programação segue até o próximo domingo. E não se esqueça que agora você tem o WhatsApp da Multiplix para fazer denúncias, reclamações, sugestões de pauta ou para enviar um vídeo sobre um problema no seu bairro ou na sua cidade. Anote o número 229-3300-5152. As imagens devem ser feitas com o celular na horizontal. E eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão disponíveis no nosso portal e nas redes sociais. Amanhã é sexta-feira e a gente se encontra novamente com mais destaques. Uma ótima noite para você!